Opa, aqui é o Léo. Se tem uma coisa Attack on Titan, galera, que sempre gera discussões, é a pergunta que parece mais simples de todas e que explode em qualquer roda de conversa, que é: qual é o titã mais forte de Attack on Titan? Já vou falar, hein? Sabe qual é o titã mais forte? É o teu like. É claro, pô, nenhum titã é mais forte que o seu like. Então, para começar o vídeo, já metralha o like e aproveita e se inscreve aqui no canal para ficar por dentro de tudo do universo dos animes. Mas antes de começar o vídeo, essa é uma lista completa dos titãs do mais fraco ao mais forte, na minha opinião. Então, antes de começar o vídeo, ofereça seus corações e bora pro vídeo agora. Titã quadrúpede. O poder desse titã está na resistência absurda, na capacidade de carregar armas, suprimentos e até soldados por longos períodos, sem perder eficiência. O titã quadrúpede é o tipo de poder que vence guerra de desgaste, reconhecimento e apoio tático. Ele pode ficar transformado por tempo prolongado, manter velocidade constante e ainda funcionar como uma plataforma móvel de ataque. Galera, e a personagem Pieck Finger, que é a portadora desse titã, e a Pieck é uma personagem lenda demais em Attack on Titan, tá? E o titã dela é muito bom fazendo essa função. Titã Colossal. O Titã Colossal é a personificação da destruição em Attack on Titan. Desde a sua primeira aparição, galera, ele foi apresentado como uma força que parecia quase impossível de enfrentar. Com aproximadamente 60 metros de altura, ele superou a maioria dos outros titãs em tamanho e transforma qualquer campo de batalha em um cenário de desastre total. O seu verdadeiro poder começa no exato momento da transformação do próprio titã. Diferente dos outros titãs, a transformação do Colossal pode gerar uma explosão gigantesca comparável a uma arma em destruição em massa. Além do tamanho absurdo, o corpo do Titã Colossal possui outra habilidade devastadora: a emissão de vapor em quantidades gigantescas. Quando ameaçado, ele pode liberar vapor escaldante de maneira tão intensa que se torna quase impossível de se aproximar dele. Os soldados do reconhecimento, utilizando equipamentos de manobras tridimensionais, têm enormes dificuldades para alcançar a sua nuca, porque o calor extremo pode causar queimaduras graves e consumir rapidamente seus recursos. E o Armin é uma prova viva disso em Attack on Titan. Mesmo que o inimigo consiga chegar perto dele, ainda precisa lidar com uma barreira de calor capaz de afastar praticamente qualquer ataque direto. E galera, eu coloquei o Titã Colossal logo no começo já da lista, porque ele é bom, como eu falei, ele é bom sim, só que ele é bom em destruição em massa. Mas como um guerreiro de combate direto, o Titã Colossal é muito lento. Então nessa posição, eu acho que é uma posição muito boa para ele. E o portador desse Titã, no começo do anime, é o Bertholdt e depois é o Armin. Titã Fêmea. A Titã Fêmea é um dos 9 titãs mais versáteis e perigosos de Attack on Titan. Justamente, galera, porque ela não foi feita para se limitar a um único estilo de combate. O que torna esse poder tão assustador é a combinação de agilidade, adaptação e brutalidade desse titã. Diferente de titãs que dependem só do tamanho ou da defesa, a Titã Fêmea consegue lutar muito bem em curta distância, reagir rápido, mudar de estratégia no meio da batalha e usar o próprio corpo como uma arma extremamente eficiente. Além disso, o corpo da Titã Fêmea pode endurecer partes específicas para atacar ou se proteger, o que aumenta ainda mais sua versatilidade. Isso significa que ela pode alterar entre um combate mais ofensivo ou um combate totalmente defensivo em poucos segundos, criando um estilo de luta que sempre obriga o inimigo a ficar em desvantagem. E cara, a Anne como Titã Fêmea é sensacional. E como personagem também, a Anne é foda demais. Cara, eu lembro como se fosse hoje, a primeira aparição da Titã Fêmea no anime. É um momento que você não espera e do nada está lá ela de boa, correndo como se não houvesse amanhã. Do nada. Titã Mandíbula.
O Titã Mandíbula é, sem exagero, um dos poderes mais rápidos e mais brutais de Attack on Titan, justamente porque ele foi feito para lutar em alta velocidade. Enquanto outros titãs impressionam pelo tamanho, pela defesa, o Mandíbula, cara, chama atenção pela agressividade extrema, pela mobilidade absurda e pela capacidade de rasgar praticamente qualquer coisa com a sua mordida e suas garras. E esse titã teve alguns portadores durante o anime. Eu vou falar em ordem certa, beleza? O primeiro foi Marcel Galliard, depois Ymir, depois o Porco Galliard, irmão de Marcel, e por fim o Falco, que na minha opinião tem o melhor titã comparado com esses antecessores que eu acabei de falar. Titã Bestial. O Titã Bestial é um dos mais assustadores de Attack on Titan, porque ele não depende de força física, ele depende de vantagem estratégica. Enquanto muitos titãs entram em combate no contato direto, o Bestial domina a luta antes mesmo do inimigo perceber o real perigo. O maior destaque desse titã está no alcance absurdo dos seus ataques, já que ele consegue arremessar pedras e objetos com uma precisão, velho, sim, absurda. E o seu portador é Zeke Yeager, que é meio-irmão do Eren. E por possuir sangue real, o Zeke, como Titã Bestial, ele consegue controlar outros titãs comuns, é claro, desde que esses titãs tenham ingerido o seu fluido espinhal. E a aparição dele no anime é uma das melhores, na minha opinião. Titã Blindado. E galera, o Titã Blindado é um dos mais icônicos de Attack on Titan, até porque ele é um dos primeiros titãs que aparece no anime, né? O corpo inteiro desse titã, galera, é coberto por placas endurecidas que funcionam como uma espécie de armadura natural para ele, tornando ele extremamente difícil de ferir com ataques comuns. Essa defesa absurda permite que ele atravesse estruturas, suporte impactos devastadores e avance contra inimigos armados como se estivesse, assim, esmagando tudo à sua frente como se fosse um papel. E o portador desse titã é nada mais nada menos do que Rainer Braun. Titã Martelo de Guerra. O Titã Martelo de Guerra é um dos poderes mais diferentes e perigosos de Attack on Titan, porque ele foge completamente da ideia tradicional de força bruta em Attack on Titan. Enquanto outros titãs dependem de socos, mordidas e resistência física, o Martelo de Guerra transforma o campo de batalha em um verdadeiro arsenal vivo, que é o seu arsenal que ele vai usar contra o inimigo. O maior diferencial desse titã está na capacidade de criar armas e estruturas diretamente a partir do endurecimento do seu próprio corpo, como lanças, espadas, martelos gigantes, estaca e até barreiras de proteção. Isso faz dele um titã extremamente imprevisível, porque o inimigo nunca enfrenta um combate igual ao anterior. Cada movimento pode gerar uma nova arma, cada ataque pode vir de uma direção completamente diferente. E a portadora desse titã é Lara Tibur, que na minha opinião, acho que faltou um pouco em Attack on Titan, galera. Faltou um pouco de desenvolvimento da Lara e do próprio titã dela, que é o Martelo de Guerra, na minha opinião. Ela aparece muito rápido no anime e depois já era. Titã de Ataque. E agora chegamos nele, né? O Titã de Ataque, que é o titã do Eren Yeager, o protagonista de Attack on Titan. E é um dos poderes mais importantes de Attack on Titan, porque ele representa uma ideia muito maior do que força física. Ele não foi criado para ser apenas o titã mais brutal do anime, nem o mais resistente. Por mais que parecer, quando o Eren se transforma, parece que ele vai acabar com tudo, velho, de tão brutal que ele parece ser. Mas sim, aquele que carrega a vontade de avançar, mesmo quando tudo parece perdido. E é exatamente isso que o torna esse titã tão marcante em Attack on Titan. Ele simboliza resistência, impulso, perseverança e liberdade. Em combate, velho, o titã de ataque costuma se destacar pela velocidade, pela agressividade absurda e pela capacidade de pressionar o inimigo sem dar espaço para qualquer reação. E ele não é um titã que luta parado, viu? Esperando absorver dano. Ele entra na batalha com uma força de avanço constante. Ele não para.
sempre buscando quebrar a defesa do adversário, que o próprio nome do Titã já revela, né? Titã de ataque. E ele quebra a defesa no ritmo mais rápido possível. E essa característica faz dele uma ameaça muito mais difícil de lidar, porque o oponente quase nunca consegue controlar totalmente a luta quando está lutando contra esse Titã. Além disso, o Titã de ataque se adapta muito bem ao usuário que o controla. Isso significa que, dependendo de quem herda esse poder, ele pode se tornar ainda mais perigoso, mais inteligente e muito mais letal. Ao longo da história, esse Titã ganha muito mais peso quando se percebe que sua verdadeira força não está só no corpo, mas no ideal que ele carrega. Ele é o Titã que insiste e resiste e que continua avançando quando qualquer outro Titã já teria caído. E o Eren, como Titã de ataque, é absurdo, galera. A sensação que o Eren transmite quando ele se transforma é que ele vai destruir tudo na frente dele. E outra coisa também, o Eren é um baita de um personagem também, né? E agora vamos ver quem é o Titã mais forte do anime. Titã Fundador. Galera, o Titã Fundador é o ápice absoluto do poder em Attack on Titan, porque ele não representa apenas força física, mas controle total sobre a existência de todos os Titãs. Se outros Titãs são arma de guerra, cara, o Fundador é a origem da guerra. Ele é o primeiro de todos os Titãs, o poder que deu início à linhagem dos Titãs e que carrega a capacidade de comandar todos os outros como se fossem extensões da própria vontade. Sim, você não viu errado. O Titã Fundador consegue controlar todos os outros Titãs que eu falei nessa lista. Todos os outros. E é por isso, quando se fala desse Titã, não estamos falando só de um monstro gigantesco, com um poder destrutivo. Estamos falando de uma entidade capaz de mexer com a história, com a memória e com o destino de um povo inteiro. Galera, pra você ter uma ideia, o Titã Fundador pode alterar lembranças, influenciar corpos e, em certas condições, controlar outros Titãs, assim como eu falei, de forma quase absoluta. Isso faz dele um poder que vai muito além do campo de batalha. Ele entra no território da dominação total porque não destrói apenas cidades. Ele pode moldar civilizações e é exatamente isso que faz o Fundador ser tão assustador na história. Ele não precisa vencer o inimigo no soco, porque muitas vezes ele simplesmente pode apagar a possibilidade da resistência daquele outro Titã. E outra coisa ainda que torna o Titã Fundador tão lendário é sua ligação com os caminhos e com o sangue real. Esse poder não funciona como os demais Titãs, em que basta o usuário só se transformar e lutar. O Fundador possui regras próprias, tá? Quase como se fosse um sistema acima das leis normais do mundo. Quando está plenamente acessível, ele permite ações que parecem impossíveis, como comandar Titãs puros em massa, influenciar gerações inteiras, atravessar a barreira entre passado, presente e futuro, de uma maneira que bagunça completamente a percepção do tempo. E olhando por esse outro ponto, o Titã Fundador é o Titã mais forte de todos. Mas é claro, o personagem que mostrou mais, vamos dizer assim, o poder desse Titã e que carregou esse Titã no final do anime foi o Eren. E o anime mostra que o Eren foi o portador mais marcante com o Titã Fundador. Então o Titã Fundador não tem como, ele é o mais forte de todos. Não tem como bater de frente com ele. Até porque ele controla todos os outros Titãs. Galera, e no fim, quando a gente olha para todos os Titãs em Attack on Titan, fica claro que a verdadeira força nunca foi apenas o tamanho, defesa ou destruição. Depois de analisar todos os Titãs de Attack on Titan, desde os mais simples até o lendário Titã Fundador, a pergunta continua alerta para cada fã da obra. Afinal, qual deles é o mais forte, na sua opinião? Escreve aqui nos comentários qual Titã você considera o mais forte e explica o porquê você acha esse Titã mais forte de Attack on Titan. E eu estou de olho aqui nos comentários, hein? Galera, e se você gosta de conteúdo sobre Attack on Titan, One Piece, Naruto, Boruto, Dragon Ball, diversos outros animes, cara, aproveite este momento para se inscrever aqui no canal. Assim, você não perde nenhum vídeo novo que será publicado aqui também. E também já deixa o like, porque isso ajuda muito o canal a alcançar mais pessoas que compartilham da mesma paixão pelos animes. É isso aí, galera. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço para todos vocês. Até o próximo vídeo. Falou!